A indústria do curandeirismo. Segunda parte. Jesus Cristo jamais vai curar uma pessoa para que ela continue a viver deliberadamente na intemperança e na prática do pecado. Quando a cura da parte de Jesus, a cura é física e espiritual. Outras considerações a serem analisadas dentro da palavra de Deus. Primeiro, a pessoa evangélica ou não que está com câncer, faz uma cirurgia ou não, toma medicamentos, faz quimioterapia e radioterapia, e depois que fica curada ela dá o testemunho na igreja ou nos meios de comunicações que Jesus Cristo a curou. Faço o seguinte questionamento para você e peço que responda com honestidade: Jesus Cristo realmente cura uma pessoa por meio de remédios ou por meio de seu poder? Se você disser que Deus deu a inteligência para o homem descobrir e diagnosticar a doença e que também o capacitou a fazer o remédio para a cura, concordo plenamente. Porém, se você falar que Deus o curou por meio do medicamento que tomou, eu não concordo, porque não é verdade. Você quer provas reais? O evangélico ou não que conhece e tem o temor a Deus foi curado alegando que Deus o curou, só que ele tomou medicamentos, fez quimioterapia e radioterapia e em alguns casos foi feito cirurgia. E foi curado do câncer. O ateu está com a mesma enfermidade e é curado pelo mesmo processo pelo qual o que é cristão foi curado. Só há uma grande diferença: para o ateu tanto faz falar em Deus ou em um cachorro que dá no mesmo. Pergunto: o processo de cura do ateu e do crente em Deus foi o mesmo usado? Teria Deus curado os dois, ou foi o tratamento químico? Para que você possa responder com honestidade, você terá que tirar o manto do radicalismo religioso de sua fé para poder observar os fatos reais, e jamais ficar atribuindo a Deus algo que ele não realizou, e sim, a simples medicina. Curas em certas igrejas evangélicas. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7, versículos 16 a 20. Conversei com um cidadão que foi curado em uma igreja. Ele disse-me: no momento dos testemunhos senti uma força muito grande que me impulsionava para eu dar meu testemunho da cura de uma doença incurável que eu tenho. Fui à frente e dei meu testemunho. Só que na realidade nunca fui curado. Foi o momento da emoção induzida pelo pastor. Estaria ele mentindo por meio do testemunho dado? Que espírito o impulsionou para dar o testemunho? É fácil comprovar. Você vai a uma destas igrejas curandeiras, assista os testemunhos das pessoas, depois selecione de forma aleatória umas 3 e peça a elas o endereço. Depois de uns 2 ou 3 dias, vá à residência selecionada e terá comprovação dos fatos que na verdade não houve curas, apenas falsos testemunhos impulsionado pelo hipnotismo usado pelo pastor. Assisti um culto na rua e o pregador oficial deu o seguinte testemunho: eu fiquei cego e Jesus me curou. Todos deram glória a Deus pelo milagre. Na verdade, este irmão na hora do testemunho estava usando óculos de grau conhecido com fundo de garrafa. Pergunto a você que é honesto: que Jesus é esse que só cura por metade? Teria realmente sido ele curado da cegueira? O Jesus Cristo bíblico jamais curou uma pessoa por metade, com ele é tudo ou nada. Nesta cidade de Imperatriz Maranhão, existe uma igreja, na qual várias pessoas foram agraciadas pelo seguinte milagre: cada uma delas recebeu dentes de ouro. E todos deram glórias a Deus. Seria este o propósito de Cristo, fazer transplante de dentes de ouro? Vamos ser honestos. Dentes de ouro é puramente vaidade. Qual a utilidade espiritual que estes dentes de ouro trouxeram? Deus jamais vai pactuar com a vaidade que é de origem demoníaca. Tive uma vizinha evangélica, ela falava língua que chorava, o filho dela adoeceu e ela o levou ao hospital. Até aqui nada de anormal e ele ficou são. Uma irmã da mesma igreja que ela frequentava estava com um filho doente e o levou ao hospital e a primeira irmã disse a ela: por que levou teu filho para o hospital? Era só ter levado para a igreja que Jesus o teria curado. Se esta irmã cria que Jesus cura sem precisar levar a pessoa ao hospital,
Por que ela não levou o seu filho para a igreja e quis que a outra levasse para que Jesus o curasse? Seria porque em verdade a cura que ela crer que é realizada só funciona com os outros? Uma cantora gospel estava com câncer, deu um testemunho no maior templo da América Latina, que fica localizado nesta cidade de Imperatriz Maranhão. Ela disse que Jesus a tinha curado desta doença. Dias depois do testemunho, ela fez uma campanha para ir para Goiânia fazer quimioterapia. E ela realmente foi fazer a quimioterapia, ou seja, como é que Jesus a curou do câncer e depois do testemunho da cura ela foi fazer quimioterapia? Eu estava conversando com uma amiga que faz parte desta igreja, não estou julgando a igreja, e sim, a hipocrisia das curas. Eu a questionei sobre este episódio, como ela não tinha como dar provas ao contrário de que realmente foi um falso testemunho. Ela apenas ficou cheia do espírito da ira. O pior de tudo isso é que as pessoas não enxergam, ou não querem enxergar tais fatos e dão glórias a Deus pela falsidade e desta forma desonram a Ele. Continua. Autor, Eurias Rodrigues Carneiro.